Muito bem, amigos, deixa o seu like, dislike. O assunto hoje vai ser um pouco longo, tá? Mas é muito importante e é do seu interesse, do nosso interesse, tá? Eu vou falar um pouco, eu tô lendo sobre Martim Lutero, tô lendo também sobre o João Weber, tô lendo sobre e escutando sobre esses pregadores que nos antecederam. De 1400, 1500, 1700, 1800, e ao falar de 1800, aí eu fiquei mais feliz aí. No nome do meu avô é João. Eu fiquei, será que ele ouviu falar, os pais, alguma coisa de João Weber? Será? E botaram o nome do meu avô de João, já que ele era português e veio aqui para Florânia na década de 1840, 1850. Então, gente, é isso aí, mas vamos ao assunto. Hoje em dia, o que é que eu vejo hoje em dia na minha análise? E olha que eu já fiquei mais de 30 anos comprando uma ideia e que eu achava que era a única ideia. O Lutero também ficou muito tempo servindo as indulgências. E chegou uma hora que ele viu que tinha uma coisa errada, tanta indulgência. E o que Paulo pregava a respeito da graça, será que tinha se acabado? Será que aquilo ali era só na época de Paulo? Não, a graça ela é eterna. O sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, por você, ele é eterno, ele está acima de qualquer ideologia. De qualquer ideologia da prosperidade, seja lá o que for, isso já foram coisas criadas pelo homem. Mas a graça, ela não foi criada pelo homem. Desde a fundação do mundo, já se sabia que o Filho de Deus ia ser sacrificado em favor de todos nós. E que esse sacrifício iria se tornar o maior de todos. Não existe outro sacrifício para se comparar ao que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Mas, olhando os pregadores de 1500, 1400 aos dias de hoje, eu não estou nem olhando para Paulo, para Pedro, eu estou olhando para a geração até do meu bisavô, do meu avô. A discrepância, ela é, oh meu Deus do céu, quanta dor do coração eu sinto quando estou lendo esses grandes homens de Deus, e quanto mais eu leio, mais insignificante eu me acho. É assim mesmo, porque o que eles fizeram, gente, numa época remota, uma época difícil, o que esses homens se deram para Deus, e o que eu vejo hoje em dia é que eu não vejo nada demais você ter Rolex, você andar de BMW, você ter um jatinho, você ter um top apartamento. Eu acho isso bênção de Deus, é bênção de Deus, são as bênçãos de Deus para os seus filhos. Mas quando você se propôs a pregar o Evangelho, você tem que estar separado dessas coisas. Exatamente. Você tem que usufruir delas no sentido de acelerar a pregação, de acelerar para chegar mais rápido a mais pessoas. Aí eu concordo. Quando você tem essas coisas, um terno da Armani, um terno do Hermenegildo, custa aí 20 mil reais, uma gravata de 5 mil dólares, um Rolex de 250 mil reais. Eu já passei por tudo isso, confesso a vocês, mas eu não vejo isso acrescentar na vida do homem escolhido e talhado para levar o Evangelho adiante. Eu concordo que os príncipes, os reis, as pessoas bem-sucedidas de uma sociedade possam usufruir disso naturalmente e possam ser salvas. Mas o homem de Deus, ele tem que canalizar todos os recursos
todas as suas forças para salvar mais uma alma, porque foi para isso que ele foi chamado. Ele não foi chamado para outra coisa, ele não foi chamado para ter apartamentos de 30 milhões de dólares. O homem de Deus que é talhado para o evangelho, que vai deixar a história como esses que eu estou acompanhando deixaram, ele não tem os olhos nessas coisas, gente. Será que nós temos? Agora, o que existe é que o homem de Deus quer ter uma vida de rei e de príncipe. E ele, como homem de Deus, como pregador do evangelho, ele não tem lugar onde reclinar a cabeça. Ele vai para onde o vento sopra. Ele não tem lugar de descanso cativo. É esse o homem de Deus de 1400 até 1800, 1905. Esses homens deixaram legado. Também o homem de Deus, ele não pode ter conchavo com nenhuma autoridade para facilitar a obra de Deus. Não pode. Não pode no sentido de que ele não pode dever favores para políticos, por exemplo. Se um homem de Deus vai até um político e pede uma ajuda para abrir uma igreja ou para não fechar uma igreja, ele está devendo favores ao político, ele não está devendo favores a Deus. E o político vai cobrar isso dele, e em público. E um homem de Deus não pode de maneira nenhuma, a obra de Deus não pode de maneira nenhuma estar em mãos de políticos, de autoridades da terra. A obra de Deus, ela está na autoridade do Espírito Santo, gente. O Espírito Santo é quem dirige a obra de Deus. Por isso que nós somos agraciados, não fizemos nada e temos a salvação na nossa mão, de mão beijada. Não importa o que você fez, deixou de fazer, o que você está fazendo ou fez no passado, importa você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e viver uma nova vida, uma nova mentalidade. Não importa, Baracho, você não tem noção do que eu fiz no passado, também você não tem noção do que eu fiz, também não. Não importa. O que importa é aceitarmos a graça, o favor de Deus ao nosso benefício. Isso é que importa. Eu vejo as pessoas hoje em dia sofrendo, seguindo pessoas, ao invés de seguir a Deus. Gente, quanto mais eu leio a respeito do Lutero, do Jerônimo, desses grandes expoentes da obra de Deus, e como esses homens viviam no passado, morreram riquíssimos. Não, gente, não. Eles eram ricos, mas não morreram ricos. Eles eram ricos da graça de Deus. Paulo morreu riquíssimo. Eles seguiram o que Paulo, a cartilha. Pedro, riquíssimo. Eles seguiram a cartilha de Pedro. Claro que não. Todos os grandes homens de Deus não tinham tesouros na terra. O tesouro estava no céu. Isso não quer dizer que eu, como membro de uma igreja, não construa fortuna. Posso construir, o meu papel é esse, é ter dinheiro, é construir uma fortuna para patrocinar a obra de Deus. Ele me abençoa e eu dou de volta, ele me abençoa e eu dou de volta. Mas o homem de Deus, ele não pode de maneira nenhuma ter riquezas se ele prega o evangelho. A riqueza dele está no céu, o galardão dele está no céu. Será que é difícil entender isso? É um assunto polêmico. Mas pense no que eu estou falando, eu não sou dono da verdade. Leia a Bíblia, leia livros Martinho Lutero, leia livros de 1500 até 1800, 1905. Leia e compare com a palavra de Deus ao lado para ver se bate.
Seja exigente com o que vai entrar na sua mente. Faça isso. E o mais, meu irmão e minha irmã, eu hoje tive que falar isso porque o balde estava cheio. Eu tô ouvindo muito esse livro, Os Heróis da Fé. Isso é um baita de um livro. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. O único livro que tem tudo de bom e que eu não questiono se chama a Bíblia Sagrada. Os demais eu tiro o que me serve, coisas boas, e acrescento na minha vida. A Bíblia, ela serve, ela é atemporal, ela serve, não tem tempo, ok? Forte abraço e que Deus abençoe a todos.